em Efésios, o capítulo de número 5. Vamos ler apenas 2 versículos e você pode acompanhar a leitura desse texto, vai ser projetado. Efésios, capítulo 5, verso 31, 32, onde a palavra de Deus diz assim. Deixa eu ver que horas são. Tá. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Preste atenção no complemento desse versículo. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Vamos, mais uma vez, colocar a nossa vida diante de Deus em oração, para que a palavra dele ocupe nossa mente, nosso coração e nos transforme. Esses dias Deus quer trazer alguns pilares essenciais para a nossa vida, porque as ondas estão fortes. E se a gente não tiver bases fortes, a gente pode sucumbir nas ondas dessa vida. Então, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos olhar para a Tua palavra nessa noite e ser ensinados por ela. Nós queremos, ó Deus, olhar para a Sua palavra e ser instruído na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ser igreja, Pai. Hoje, que o Teu Santo Espírito envolva os nossos corações, toma a nossa mente, para que a gente possa, ó Deus, compreender a Tua palavra e viver neste mundo em vitória, porque o Senhor é o nosso pastor. Dá-nos hoje a graça de sermos ensinados, inspirados e desafiados pelo Espírito Santo de Deus através da Sua palavra. Assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. E este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Se a gente ler rapidamente esse texto, nós vamos imaginar que Paulo está falando para casais. Paulo está falando para o marido e para a esposa. Porque, sem dúvida nenhuma, esse texto nos remete a Gênesis, ali quando Deus cria o homem e quando Deus cria a mulher. Essa é a narrativa da criação, a criação do homem, a criação da mulher. Mas também nesse versículo, Paulo deixa claro que não é sobre casamento que ele está querendo falar. Ele está querendo falar sobre o mistério. Qual mistério? Ele chama de mistério profundo. Qual? O relacionamento entre Cristo e a igreja. E ele então traça um paralelo entre o homem e uma mulher, entre Cristo e a igreja, Adão, Eva, Cristo e a igreja. E aqui, irmãos, nós temos um ensino muito profundo. O próprio Paulo diz, aqui existe um mistério profundo. E para a gente poder chegar perto desse mistério profundo, nós precisamos olhar para esse texto a partir de um outro texto, a partir de 1 Coríntios, capítulo número 15, os versos 45 e 49, que diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural e depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Porque os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, temos também a imagem do homem celestial. Então aqui Paulo, ele começa a traçar um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, para que a gente possa compreender isso que ele chama de mistério profundo, que é o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Quem é a sua igreja? São todas as igrejas.
Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo somos nós. Então, a Bíblia está cheia de recursos que fazem esse paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. E para que isso fique evidente no nosso coração, a fim de que a gente possa compreender de que a igreja é o que Jesus mais ama na face da terra, nós vamos percorrer um caminho fazendo esse paralelo entre o primeiro Adão e o último Adão, para que a gente possa ter a compreensão de qual é o nível ou qual é o grande amor que Deus tem para com a sua igreja, para comigo e para com você. Primeiro, o primeiro Adão é aquele que através do pecado trouxe a maldição para o mundo. A gente está falando do Adão, que é o marido da Eva. No entanto, o segundo Adão é aquele que da sua morte, sacrifício e ressurreição trouxe a redenção para o mundo. O primeiro Adão é o Adão, marido da Eva. Quando a Bíblia fala do segundo Adão, ele está falando de Jesus Cristo. Por isso, o texto que nós lemos ali de Coríntios diz: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Está falando do Adão da Eva. O segundo Adão, um espírito vivificante. Está falando de Jesus. Um outro paralelo importante é que o primeiro Adão ele foi feito à imagem de Deus. Lá Gênesis capítulo 21, verso 26 diz que façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, conversando ali entre si, diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus os criou homem e mulher. O segundo Adão, ele também foi feito à imagem de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, a primeira parte diz: ele quem? Jesus. Você está vendo o texto projetado aí, a palavra Jesus entre parênteses e grifado, porque lá no texto da sua Bíblia não aparece o nome Jesus, só aparece ele, que significa que está falando sobre Jesus. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: o Filho é esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. De modo que o segundo Adão, Jesus, ele também foi feito à imagem de Deus. O primeiro Adão, ele nasceu de uma terra virgem. Gênesis capítulo 2, versículo 5 diz que ainda não havia brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra. E olha uma informação importante que vem logo após: e também não havia feito o homem para cultivar. Então, quando Deus junta a terra ali para fazer o homem, Deus está fazendo o homem de uma terra virgem. A terra ainda não havia produzido nenhum tipo de árvore, nenhum tipo de planta, de modo que o homem, quando Deus cria o homem do pó da terra, ele cria o homem de uma terra virgem. O segundo homem, ele também nasceu, se assim podemos dizer, de uma terra virgem, ou de um ventre virgem. Quando o anjo aparece ali para Maria, Mateus capítulo 1, os evangelhos vão narrar isso também, diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O segundo Adão, ele também nasce de um ventre virgem. O primeiro Adão, ele nasceu do Espírito soprado nele. Gênesis capítulo 2, versículo 7, então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Acontece que também o segundo Adão, Jesus, também nasceu do Espírito, porque quando o anjo apresenta essa proposta de vida para a mãe de Jesus, Maria, Maria pergunta assim: mas como isso vai acontecer se eu sou virgem? Então o anjo explica para ela: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, assim o que há de nascer de você será chamado Santo, o Filho de Deus. De modo que o segundo Adão, Jesus, ele também nasceu do Espírito Santo de Deus. Se você pega uma pessoa negra, e essa pessoa negra quer ter um filho de um casal negro, mas quer ter um filho e coloca na barriga de uma mulher branca, esse filho não vai nascer branco, ele vai nascer negro, porque
aquilo que está sendo gerado no ventre dela vem de um tipo de matriz, de um tipo de raiz, de uma raça negra, se assim podemos dizer. A mesma coisa acontece aqui com Jesus. Maria não transfere nada dela para Jesus, porque o que nela é gerado, no ventre dela, é gerado a partir do Espírito Santo de Deus, de maneira que o segundo homem, Adão, ele também foi gerado, nasceu no Espírito Santo. Por isso o texto lá diz que o primeiro homem era do pó da terra e o segundo homem era do céu. Também temos a compreensão de que o primeiro Adão foi dado a ele o domínio sobre a terra. Ali na formação, Deus diz assim: domine ele. Quem? Adão, o Adão de Eva. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E sabemos que o primeiro Adão, ele perdeu esse domínio. Por que ele perdeu esse domínio? Por causa do pecado. Quando ele peca, ele deixa de ter esse domínio sobre a terra, que Deus havia dado para ele. Mas o segundo Adão, ele tem o domínio não somente sobre a terra, mas o texto diz que ele também tem o domínio no céu. Lá, depois de Jesus Cristo ressuscitar, ele se encontra ali com os seus discípulos e ele diz para os seus discípulos: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. O primeiro Adão tinha o poder de domínio sobre a terra. O segundo Adão, Jesus, ele tem domínio sobre o céu e sobre a terra. Também encontramos que o primeiro Adão, ele se encontrava com Deus na virada do dia. Depois que Adão e Eva pecam, Deus vai se encontrar com ele, e a Bíblia diz ali em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, a primeira parte, dizendo assim: e ouviram a sua voz, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim na viração do dia. Uma compreensão teológica de que todos os dias, no final do dia, Deus se encontrava com a sua criação, Adão e Eva. Acontece que o segundo Adão também se encontrava com Deus, agora não na viração do dia, mas na madrugada. Os evangelhos deixam claro para a gente que Jesus costumeiramente saía de madrugada para orar. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O primeiro Adão se encontrava com Deus na virada do dia. O segundo Adão, Jesus, se encontrava com Deus de madrugada. Outro paralelo importante: o primeiro Adão, ele amaldiçoou a terra. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, após o pecado, Deus coloca uma maldição sobre a terra. Diz assim: maldita é a terra por sua causa. Por causa de quem? Por causa do pecado de Adão. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Enquanto o primeiro Adão, ele amaldiçoou a terra, o segundo Adão, Jesus, ele abençoa a terra. Por quê? Porque o segundo Adão, Jesus, ele levou sobre si, ele carregou sobre si toda a maldição que havia sido declarada contra a terra. Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. E o sangue que Jesus derrama ali na cruz, ele faz com que a terra volte a ser bendita para os filhos de Deus. Gênesis 28, 14, pegando essa linhagem ali de Abraão: em você, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Jesus, ele vem dessa linhagem. Então, se você acha que a terra ela é amaldiçoada, que isso daqui só vai produzir coisa ruim para a gente, a verdade é que essa maldição que o primeiro Adão trouxe sobre a terra, ela foi quebrada na cruz do Calvário por causa do segundo Adão, Jesus. Então, hoje nós temos, de alguma forma, temos muitos problemas na terra, evidentemente, mas a terra ela é sarada. Por isso a Bíblia fala que aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não é à toa isso. O primeiro Adão, ele faz com que a terra produza espinhos e abrolhos. Uma outra versão diz: espinhos e ervas daninhas. E lhes dará espinhos e ervas daninhas, e você se alimentará das plantas do campo. Enquanto que o primeiro Adão traz sobre a terra espinhos e abrolhos, o segundo Adão teve na sua cabeça a coroa de espinhos. Então, não temos uma vida com repetição de espinhos, desde que você tenha Deus, desde que você tenha Jesus na sua vida. Quando você tem Jesus na sua vida, a sua vida deixa de ser uma repetição de espinhos. Por quê? Porque o segundo Adão, Jesus, ele teve sobre si os espinhos da coroa que ele carregou. Mateus 27, versículo 29,
ali, façamos uma coroa de espinhos, e colocaram em sua cabeça. Quando nós estamos debaixo dos princípios da palavra de Deus, quando nós estamos vivendo dentro do contexto da palavra de Deus, os espinhos da nossa vida são tirados. O primeiro Adão, ele disponibiliza o pão de dores. Gênesis capítulo 3, verso 19, assim, nessa maldição que Deus coloca sobre o homem por causa do pecado de Adão, diz lá, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Outra versão diz, com dores você comerá o seu pão. Enquanto o primeiro Adão, ele disponibiliza o pão de dores para os homens, o segundo Adão, Jesus, ele disponibiliza o pão da comunhão. Então presta atenção nisso, porque muita gente acha que a vida, ela só tem pão de dores para te dar. A vida não tem só pão de dores para te dar, porque o último Adão, ele tomou o pão na mesa, diz a palavra, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Lá em João também, Jesus deixou muito claro, dizendo, eu sou o pão da vida. O primeiro Adão traz o pão de dores para nós, mas o segundo Adão, Jesus, ele é o pão da vida. João 6,51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Porque este pão é a minha carne, e eu darei a minha vida pela vida do mundo. O primeiro Adão também, ele nomeia sua noiva, a Eva. Diz assim o texto de Gênesis capítulo 2, verso 20. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então Adão está nomeando todos os animais, ele percebe ali macho e fêmea, que a maneira sistemática que Deus criou para que houvesse a multiplicação dos seres, para que pudesse a recriação, o crescer. Mas Deus olha para Adão, o primeiro Adão, nomeando todos os animais, e Deus vê, não existe uma correspondência para Adão. Então você observa ali na criação do mundo, na narrativa da criação do mundo, que os 6 dias de criação, Deus olhou para tudo que havia criado e diz, é bom. Mas quando Deus cria o homem e a mulher, ele diz, é muito bom. E quando Deus observa dizendo, é muito bom, a própria palavra vai dizer que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E aqui a gente tem que compreender que o primeiro Adão, o primeiro homem, é o homem humano. Aquele momento, antes de Eva, Adão representava não o homem gênero, não o gênero homem, ele representava o homem. Por isso, quando falamos que o homem pecou contra Deus, a gente está falando que o homem e a mulher pecaram contra Deus, porque lá é Adão e Eva, mas antes de Eva apenas existia o ser humano, o humano Adão. Adão representava toda a humanidade. Então a Bíblia vai dizer que Eva nasce ou é criada a partir de Adão. Então o Senhor Deus fez cair o homem em um sono profundo, e a gente de vez em quando ainda está surfando nessa onda, né? De um sono profundo. Enquanto esse dormia, tirou-lhes uma das costelas, fechando o lugar com carne, e com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e trouxe a ele. Eva era tudo que Adão não era. Sua mulher é tudo que você não é. Ela é bonita, ela é inteligente, ela acerta 99,9% das vezes que ela fala. Então, a Bíblia diz que como não tinha ninguém para corresponder a Adão, Deus coloca Adão em um profundo sono e tira dele Eva. E quando tira dele Eva, a Bíblia diz que Deus leva Eva até Adão, e Adão então nomeia aquela mulher, chamando de, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Essa é uma expressão linda, porque da ferida do primeiro Adão, da costela do primeiro Adão,
Deus tira uma correspondência para ele. Só isso daqui já daria para a gente, assim, pensar muitas coisas. Da ferida do homem, Deus tira algo muito melhor, Eva, para se corresponder com ele. Então, a Bíblia diz que daquela ferida, Deus cria Eva, que seria uma correspondente para ele, que seria uma companheira para ele. A Bíblia chega a alguns momentos a dizer idônea ou adjuntora. Essa linguagem ela é demais. Acontece que o segundo Adão também nomeia a sua noiva, a igreja. Assim como Deus colocou o primeiro Adão em um sono profundo, nós podemos dizer também que Deus colocou o segundo Adão, Jesus, em um sono profundo. Quando a Bíblia fala assim que Jesus começou a ensinar os discípulos como ele iria partir, deixa muito bem claro aqui em Mateus capítulo 16, 21, dizendo assim, olha, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, que fosse morto e ressuscitado. Então, assim como o primeiro Adão, ele dorme e da ferida dele se sai Eva, Deus tira Eva, o segundo Adão, Jesus, também dorme. Qual é o dormir aqui? É os dias que Jesus ficou na sepultura, antes de ressuscitar. Mateus 12, 40 diz, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará também 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora, observe que quando Jesus está ali no madeiro, os 2 ladrões estão ali do lado, suas pernas são quebradas, a perna de Jesus não é quebrada para que se cumprisse uma profecia a respeito daquilo, mas a Bíblia diz que os soldados não sabiam se Jesus havia morrido ainda. Então, um soldado romano pega uma lança e fura do lado de Jesus. A Bíblia fala que nem saiu sangue ali, porque Jesus já havia expirado, já havia morrido. Então, se Deus coloca o primeiro Adão em um sono profundo, e da sua ferida tira Eva, que é a sua correspondente, no segundo Adão, Jesus, Deus também coloca ele em um sono profundo, a morte 3 dias, depois ressuscita, e também da sua ferida ele tira a sua correspondência. Qual é a correspondência de Jesus? A igreja. Das feridas de Jesus, Deus tira aquela que seria a sua companheira, aquela que seria a sua idônea ou adjutora. Deus tira a igreja da ferida das costelas de Jesus. Então, o último Adão, ele traz para a terra o reino de Deus. É como se Deus dissesse para o seu filho Jesus, não é bom que você esteja só. Então, eu farei para você alguém que lhe corresponda, alguém que lhe auxilie. Então Deus tira a igreja das feridas de Jesus. É por isso que a igreja é o que Jesus mais ama na face da terra. Nós somos a igreja. E a igreja é o que Jesus mais ama na face da terra. Existem referências riquíssimas a respeito desse paralelo que a Bíblia faz do primeiro Adão, do segundo Adão. Romanos 5,19, por exemplo, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Quem é esse homem? Primeiro homem, Adão. Segundo homem, Jesus. Aqui também em 1 Coríntios capítulo 15, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Então, quando Jesus olha para a sua igreja, ele meio que diz assim, agora sim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O primeiro Adão diz, essa será chamada Eva. O segundo Adão, Jesus diz, essa será chamada igreja, porque do Filho do Homem foi tirado. Gente, parece que está meio maluco, mas vai ficar bom. Espera aí que vai ficar bom.
Então aqui nasce uma grande história de amor. Qual é a maior história de amor da Bíblia? A maior história de amor da Bíblia é o amor que Jesus tem pela sua igreja. É o amor do noivo pela noiva. É o amor do Adão pela sua Eva. É o amor do esposo para com a sua esposa. É por isso que o apóstolo Paulo ele faz esse paralelo. Ele diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E ele diz, e isso é um mistério muito profundo. E precisa ficar muito bem claro aqui, que quando a gente encontra esse paralelo do primeiro Adão, do segundo Adão, olha, eu acredito que a gente não está nem arranhando, sim, nós estamos na superfície desse mistério profundo. Mas só isso daqui já basta para a gente começar a amar mais a igreja de Jesus Cristo. Começar a se dedicar mais pela igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus, se tem algo no mundo que Jesus mais ama, é a sua igreja. Se tem algo que Jesus mais celebra no mundo, é a sua igreja. Se há algo que Deus tem mais amor no mundo, é a sua igreja. Essa é a maior história de amor de Deus pela humanidade. Então a Bíblia vai dizer que quando Deus traz ali Eva, apresenta Eva ali para Adão, Adão dá um nome Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Acontece que também lá em Filipe de Cesareia, Jesus também deu um nome à sua noiva. Quando ele está conversando ali com Pedro, ele diz, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então aqui, Jesus nomeia a sua noiva. Qual é o nome da noiva de Jesus? Igreja de Jesus Cristo. Ele diz, e contra ela as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Lá no ventre de Eva, esposa de Adão, Eva gerou muitos filhos para Adão. Você tem lá a história dos dois irmãos, Abel e Caim, mas depois você continua lendo lá e você vai perceber que Eva gerou outros meninos e meninas, outros filhos e filhas. E do ventre da igreja, a noiva de Cristo, gera-se muitos filhos para Deus. Por isso que a gente encontra lá em Apocalipse, e Apocalipse tem um relacionamento muito próximo com a descrição de Jesus, diz assim, e depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com as vestes brancas, segurando palmas. Era um monte de gente que a igreja, o ventre da noiva de Jesus, gerou como filhos de Deus, porque na terra, a correspondente, a adjuntora, a auxiliadora de Jesus é a igreja, eu e você. Outro paralelo que nós encontramos, que o primeiro Adão ele tinha uma atração natural e instintiva. Né? Então, era uma intimidade reprodutora, se assim podemos dizer. Ele tinha um desejo sexual pela sua esposa, Eva. Não pode ficar falando muito dessas coisas aqui, porque tem gente com menos de 16 anos aqui. Né? Antigamente a gente falava que tinha gente descalço na sala. Hoje não dá para falar mais assim, né? E aqui a gente tem a compreensão de que o sexo é algo santo, gente. O sexo é algo muito santo. Quando um homem e uma mulher casados, eles fazem sexo, é como se eles estivessem voltando lá para o Éden. Por isso o texto diz aqui, tanto em Gênesis quanto o texto que nós lemos em Efésios, eles se tornarão uma só carne, porque é a partir do sexo, dentro do matrimônio, em que homem e mulher se tornam uma só carne. O apóstolo Paulo ele gasta muito tempo ensinando como ter uma vida sexual santa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 diz, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, uma só carne? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. E ele então vai começar a fazer um monte de argumentação, dizendo dos prejuízos que uma pessoa carrega sobre si, ou das maldições que uma pessoa carrega sobre si, quando o sexo é feito fora do casamento.
quando aqueles que fazem uso da prostituição. Quem faz uso da prostituição é como se colasse uma folha uma na outra, esperasse secar e depois tentasse desunir aquela folha. Não consegue. Por quê? Porque vai ficar um pedaço de uma folha na outra e outra na outra. A mesma coisa acontece com aquelas pessoas que fazem sexo fora do casamento. E é por isso que a pessoa vai fazendo uso disso, então ela vai deixando pedaços de si na outra pessoa e vai trazendo pedaços da outra pessoa para cima de si. Por isso que a vida dessas pessoas, elas geralmente são pessoas assim que vão ficando com a vida muito pesada. A vida vai ficando intoxicada, a vida ela vai ficando sem sabor. Por quê? Porque ela vai trazendo o que está sobre a outra para si e deixando o que está em si sobre a outra, justamente porque não pratica a sexualidade conforme a instrução da palavra de Deus. A pessoa vai ficando desumanizada, ela vai ficando assim, distante do seu verdadeiro ser. Tanto é que você conversa com algumas pessoas, e você percebe que ela está nesse tipo de vida, quando ela está ela começa a falar, e a fala dela revela que ela está muito, mas muito distante daquilo que Deus preparou para a vida dela. Então, não brinque com a questão da sua sexualidade, com a vida sexual, porque sexo é espiritual, é uma coisa espiritual. Aqui, em 1 Coríntios 6, ele diz assim, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Então, você pode mentir, você pode ficar falando mal dos outros, é pecado. Você está falando mal, você está cometendo um pecado fora do corpo. Mas o pecado sexual, ele é um pecado do corpo. Então, ele diz aqui, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E a gente consegue fazer um paralelo também com o segundo Adão. O segundo Adão, ele tem um desejo de intimidade com a sua igreja. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, a partir do amor que Jesus tem pela sua igreja, o amor que a igreja tem para com Jesus, isso gera filhos espirituais. É aqui que são gerados os filhos espirituais. Quando nós estamos aqui em adoração, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, falando o Senhor é bom, o Senhor é importante para mim, é como se nós, igreja, estivéssemos cortejando o noivo Jesus. Isso é o que qualquer casal de noivo faz. Corteja um ao outro, para chegar ao ápice do casamento. Então, a igreja é o lugar onde Jesus coloca o seu maior amor. O amor entre a igreja e Jesus Cristo é a maior história de amor da palavra de Deus. O primeiro Adão, ele acusou a sua mulher, Eva. Então diz aqui que depois que eles pecam, Deus está andando ali. Onde você está, Adão? Ele pergunta. O que você fez, Adão? O que você aprontou, Adão? Então Adão, ele fala assim, foi a mulher que me deste por companheira, ela me deu o fruto da árvore. O primeiro Adão, ele acusa a sua mulher. E aqui a gente precisa abrir um parênteses. Deus nunca mais vai apresentar uma mulher para um homem para uma mulher. Depois dessa experiência que ele teve com Adão, ele já aprendeu. Porque de repente o solteiro fica pensando assim, ai meu Deus, me apresenta. Deus não vai fazer mais isso. Ele já fez isso com Adão e Adão esfregou isso na cara, desculpa Deus, né? Isso na face de Deus, né? A mulher que o Senhor me deu. Portanto, se você deseja se casar, se você quer encontrar alguém, né, porque toda panela tem uma tampa, e deve ser mesmo, né? Deve ser alguma coisa parecida com isso. O fato é que se você quer pegar o seu amor e colocar sobre uma pessoa, um homem ou uma mulher, para fazer casal com essa pessoa, Deus não vai apresentar. Você pode parar de orar, Deus me apresenta, não vai fazer isso. O que você tem que fazer?
Antes de você colocar o seu amor na mão de um homem ou na mão de uma mulher, você precisa orar para os princípios da palavra. Olhe para os princípios da palavra. São os princípios da palavra que vão nortear se você deve ou não colocar o seu amor nas mãos, no coração deste homem ou desta mulher. Então, antes de você amar, avalie. De que jeito? Pelos princípios bíblicos. Veja, de que jeito? Pelos padrões da Bíblia. A Bíblia oferece padrões para a gente poder escolher quem a gente vai amar, onde nós vamos colocar o nosso amor. Agora, se você já é casado, aí não tem mais como você fazer. Aí você tem que continuar casado, porque a Bíblia também fala que o homem santifica a mulher e a mulher santifica o homem. Então, em algum momento, vai dar tudo certo. Se você não teve essa instrução de orar, ou ver a Bíblia, escolher um homem e uma mulher para ser seu esposo, sua esposa, a partir dos princípios da palavra de Deus, nem pensa em desistir agora, porque não dá mais. Não tem mais o que fazer. O segundo Adão, ele não acusa a sua noiva. O segundo Adão, ele justifica a sua noiva. O segundo Adão, ele abençoou a sua igreja. O segundo Adão, ele amou a noiva, a igreja. O segundo Adão, ele defendeu a sua noiva, a igreja. Por isso que a igreja é a maior história de amor que Deus tem aqui na terra, que Jesus tem aqui na terra. Por quê? Porque é o próprio Jesus que santifica. Veja só o que diz o texto aqui de Efésios capítulo 5. E depois você chega em casa, leia, porque ali está se falando sobre um casal, homem e mulher. Mas entenda que no final ali, o apóstolo diz assim, eu estou me referindo ao Cristo e à igreja. Então, se você pegar aquele texto de Efésios 5, aplicar na vida de casamento, está ok. Mas se você pegar também esse texto e aplicar na vida da igreja, no seu relacionamento com a igreja, também está muito bem. Porque lá embaixo o apóstolo diz assim, eu estou falando essas coisas porque eu estou me referindo a Cristo e à sua igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27 diz assim, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Jesus, ele se sacrifica pela igreja, para qual objetivo? Para santificá-la, para purificá-la. E ele faz isso para apresentar a ele mesmo uma igreja santa, uma igreja inculpável. A igreja é o que Jesus mais ama na face da terra. Os primeiros apóstolos, discípulos, eles captaram essa ideia muito rápido. A primeira igreja nasce ali em Jerusalém, depois vai para Antioquia, Ásia Menor, e chegou até nós. Por quê? Porque a igreja é o que Jesus mais ama na face da terra. Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho com o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Aqui está falando para os pastores, para aqueles que dirigem a igreja, para apacentarem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é o que Jesus mais ama na face da terra. A Bíblia chega também a dizer aqui em Efésios capítulo 5, versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual dele é o Salvador. Então, quando a gente acha que a igreja tem o seu pensamento próprio, o pensamento da igreja, que ela pensa assim, aquela pensa, está tudo errado. Nós temos como igreja que pensar como Jesus pensa, porque ele é a cabeça. Igreja não tem criatividade, é a cabeça, o Cristo que tem criatividade. A igreja não tem pensamento original, é Cristo, o cabeça da igreja que tem um pensamento original. O pensamento da igreja tem que ser o pensamento de Jesus Cristo. Para mim, como pastor, é muito desafiador isso. Porque eu começo a avaliar todas as decisões tomadas, eu começo a avaliar todos os programas executados, e o fato é que nós não podemos, de maneira nenhuma, nos adequar ao consenso dessa época. O fato é que nós, como igreja, muitas vezes procuramos ficar parecidos com o mundo, achando que o mundo vai nos aceitar mais, que o mundo vai nos amar mais,
que nós vamos ganhar mais pessoas para Jesus se nós somos parecidos com o mundo. E aqui a proposta da palavra de Deus é totalmente o contrário. Vivam uma vida santa, vivam uma vida reta. É isso que vai atrair as pessoas. Nós não precisamos ter ideias criativas. Nós só precisamos pensar a maneira como Jesus pensa acerca da sua igreja. Os valores, os princípios, a verdade das Escrituras. Nós não criamos um pensamento próprio. Nós seguimos Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Então, o alvo de Jesus para a sua igreja é purificar a nossa vida com a sua palavra. É o que nós estamos fazendo aqui agora, olha. Todas as vezes que você se expõe à palavra de Deus, Deus vai lavando a sua vida. Deus vai lavando o seu comportamento. Deus vai lavando os nossos valores, as nossas escolhas, de maneira que a nossa vida ela fica totalmente baseada naquilo que Jesus Cristo acha, naquilo que Jesus Cristo entende que a nossa vida deve ser. Jesus Cristo não acha. Jesus Cristo diz que tem que ser. E quando a gente segue o que Jesus diz tem que ser na sua palavra, nós somos lavados, a nossa vida é aperfeiçoada, assim, nossa vida é edificada. Nós estamos fazendo isso praticamente o tempo todo, é nas faixas etárias, é aqui no auditório principal, é no cuidado com os homens, com as mulheres. Nós apenas reverberamos os valores da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai então, assim, aperfeiçoando a gente. Muitos casamentos aqui já era para ter acabado. Mas porque você senta, você ouve a palavra de Deus, seu casamento vai ficando aperfeiçoado. Muitas pessoas aqui, assim, a sua mente é uma mente confusa, sua mente é uma mente doentia, sua mente é uma mente que só pensa na coisa errada, mas a exposição da sua mente, na palavra de Deus, Deus vai lavando a mente, de maneira que a nossa mente vai ficando aperfeiçoada. Isso acontece com os nossos jovens, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos juniores, e nós passamos a amar aquilo que Deus ama. Nós passamos a de fato viver o que é o reino de Deus aqui na terra. Então, a igreja, ela é imperfeita, mas Jesus está aperfeiçoando. Não pense você que você vai encontrar a igreja perfeita. Nós servimos aqui numa cidade, todas as igrejas dessa cidade são boas, todas elas, porque todas elas estão sendo aperfeiçoadas pelo seu noivo, Jesus Cristo. E é claro que a igreja tem falhas. A gente encontra um monte de gente fora da igreja dizendo assim, a igreja me feriu, a igreja falhou comigo. Mas não esqueça que é Jesus que está trabalhando para aperfeiçoar a sua igreja. A igreja falha, a igreja erra, a igreja não é o seu ideal, mas Jesus está purificando e trabalhando na sua igreja. Você tem um filho e uma filha. Seu filho e sua filha faz o que você não gosta. Está sempre errando. Está sempre te perturbando. O que você faz com esse filho, com essa filha? Você expulsa ela da sua casa? Não. Você vai tentar trazer esse menino, essa menina para perto de você e você vai buscar um vínculo com ela de maneira que você não a perca totalmente. Agora, é incrível que a gente consegue entender o vínculo que nós temos familiar, de não abrir mão daquilo que nós mesmos gerando, filhos e filhas, mas muitas vezes nós não temos a compreensão desse vínculo da família espiritual. Que tem que encontrar a igreja perfeita. Que tem que encontrar a igreja que faz todas as coisas. Que tem que encontrar a igreja ideal. Não existe igreja perfeita, não existe igreja ideal. O que existe é Jesus aperfeiçoando a sua igreja na face da terra. É incrível isso, porque, assim, veja que tantas igrejas se multiplicam, né? E você encontra gente para todas essas igrejas. Porque uma gosta do louvor mais assim, outra gosta do louvor mais assado, uma gosta de uma pregação mais avivada, outra gosta de uma pregação mais baseada no ensino, uma gosta mais assim de revelação, outra mais assim, mas é o mesmo trabalhar, Jesus trabalhando para aperfeiçoar a sua igreja. Então o desafio nosso aqui é não abrir mão do vínculo da família espiritual, que é a igreja, que é a coisa que Deus mais ama na face da terra. Se você entende o vínculo familiar, você consegue também transferir esse entendimento para o vínculo da família espiritual. Refazer o caminho.
Não adianta você sair dessa igreja. É uma colocação muito forte, mas ela precisa ser colocada. Quando você tem uma pessoa que não encontrou a igreja perfeita, e essa pessoa ela fica flertando com várias igrejas, o comportamento dessa pessoa é praticamente igual ao comportamento de uma pessoa que faz sexo com várias outras pessoas, não dentro de um compromisso de casamento. Por isso que, às vezes, eu sento para ouvir, assim, é muito claro isso. Eu só não falo porque eu procuro ser educado. Meu objetivo aqui não é destruir a vida de ninguém, é edificar a vida das pessoas. Não sei se eu estou errando, lá no final das contas vou ter que acertar isso com Deus. Mas se Deus também foi misericordioso com a gente, acho que cabe a mim também ser misericordioso com as pessoas. Mas as pessoas, por onde elas passam, elas vão ficando com um vínculo. Então elas chegam aqui e falam assim, lá na igreja que eu participei era assim, lá na outra era assim, lá na outra era assim, nessa outra é assim. Então, você não consegue ter uma vida para uma espécie de um único vínculo. Às vezes é mais fácil sair da família, deixar a família, abandonar a família. Não é. Pergunto para as pessoas que se separaram, elas podem ter recasado, estão com a vida caminhando bem, graças a Deus por isso, graças a Deus que a gente conseguiu chegar a esse entendimento, que é possível um recasamento, de que o divórcio acontece porque o coração é endurecido de um ou de outro, e as pessoas ainda conseguem experimentar alguma felicidade, alguma coisa boa dessa vida, a partir de um segundo casamento, mas entenda que todo divórcio, ele é muito traumático, ele dói demais. Em alguns casos, a pessoa tem que estar sempre olhando para o retrovisor, para aquilo que aconteceu lá atrás, porque às vezes é um filho, uma filha, ou é um envolvimento assim muito doentio, e a pessoa fica presa. O mesmo paralelo se acontece com o relacionamento, com o vínculo da igreja, da família espiritual. Às vezes você acha que é mais fácil deixar, mas não é mais fácil deixar. Fica muito mais caro deixar. E quando se fala de igreja, isso aqui está muito banalizado hoje. As pessoas entram e saem, nem dão satisfação. E quando vêm dar satisfação, elas vêm assim, com uma arrogância que é atormentador. Porque apresenta uma lista daquilo que não se é igreja, de como não se está conduzindo a igreja de forma direita. A igreja é o que Jesus mais ama na face da terra. Veja, o primeiro Adão, o segundo Adão, a forma amorosa com que Deus cuida de nós, a maneira como Ele se esforça para nos resgatar. Não existe ovelha fora do aprisco. Existe ovelha perdida. A que está perdida, a gente tem que ajudar a encontrar o seu aprisco. Mas tem algumas pessoas que elas não são ovelhas, não. Elas são puramente bode. Não existe um membro vivo fora do corpo, não é verdade? Corta o braço aqui, deixa ele ali, ele vai viver para não vai morrer. Assim como não existe um membro de igreja fora de igreja. Um membro de igreja fora de igreja é um membro morto. Vai morrer em algum momento. Assim, também não existe um cristão fora da igreja. Todo cristão precisa estar conectado a uma igreja. E eu não estou defendendo essa igreja não, pelo amor de Deus. Você fica muito à vontade para ir e vir. Não tem problema. Não tem problema. Mas a gente precisa se conscientizar de que o esforço que Deus fez para amar a igreja, nós. E se nós não tomamos o mesmo amor que Cristo tem pela sua igreja, nós, filhos de Deus, podemos cometer erros gravíssimos e ter a nossa vida sucumbida pelo nosso inimigo. Porque a nossa luta, irmãos, não é o que eu acho que a igreja tem que ser, não é o que falta na igreja. A nossa luta é contra principados e potestades. Há uma batalha do inferno para tirar você do caminho de Deus. Ele não para, é dia e noite. Mas a Bíblia também diz que o nosso Deus, Ele não cochila. Ele é o guarda de Israel. Se você alinhar o seu coração com Ele, você vai ser guardado e protegido. Ao passo que se você se distanciar,
você vai ficar enfraquecido na fé, você vai ficar exposto a um esfriamento espiritual e você vai perder o poder espiritual que você já carrega como igreja. Precisamos amar aquilo que Jesus ama. Precisamos defender aquilo que Jesus defende. Precisamos abraçar aquilo que Jesus abraça. Por isso Hebreus diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando se vê o dia se aproxima. Qual é o dia que se aproxima? É o dia do Senhor. É a volta de Jesus Cristo. Não deixe a sua igreja local. Ame a sua igreja. Porque a igreja é a coisa que Deus mais ama na face da terra. Não se afaste. Às vezes você não conseguiu criar um vínculo, encontre um outro caminho para criar um vínculo. Um monte de gente, com vários gostos, vários temperamentos. Há de você encontrar alguém em que você se aproxime e faça família, e então a gente podemos amar a noiva de Cristo como Cristo ama a sua noiva, a igreja. A igreja não é um lugar para ir. Muita gente fala assim, eu vou lá na Batista. Tem pessoas que saem de outras igrejas e dizem assim, aqui na Batista, filha, aqui é a sua igreja, é o seu corpo. A igreja não é um lugar para você ir, é um lugar para você ser. Nós estamos sendo igreja aqui, ó, todos nós. Olha que coisa linda aconteceu esse final de semana, gente. Nós fazíamos a nossa festa caipira, todo mundo vinha aqui, gastava, nós fazíamos um movimento incrível, um desgaste muito grande. Aí vem essas meninas, a gente junta as panelas, que antigamente chamava de juntar panela, hoje a gente tem um outro nome, e todo mundo come, se fartou, todo mundo sentou para poder conversar, se alegrar. Isso é igreja, gente. Isso é igreja. É para se envolver. Lembre-se, Deus vai fazer muito através da nossa igreja, através da nossa união. Eu acredito muito que, assim, nós vamos interromper divórcios, nós vamos interromper suicídios, nós vamos ver gente ser resgatada dos vícios, nós vamos ver pessoas sendo curadas de doenças que, sim, não tem jeito, nós vamos ver pessoas sendo salvas. Nós vamos, como igreja, destruir as obras do maligno. Nós vamos, como igreja, declarar o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Porque nós vamos amar aquilo que Jesus ama, que é a sua igreja. Nós somos a igreja de Deus vivo. Eu honro a Deus por servir vocês. Peço perdão, porque eu tenho a cabeça muito dura, eu sou cabeçudo mesmo, viu? Mas Deus está me aperfeiçoando, e certamente está aperfeiçoando a gente também como igreja. Ame aquilo que Jesus ama, ame a igreja. Amar a igreja é amar você, amar a igreja, edificar a igreja é edificar você. Por favor, fique de pé, quero orar por você. Eu acredito que há uma nova estação vindo sobre a vida da nossa igreja, sabe? Mas vai ser um momento assim de precisão. Não fazer as coisas por fazer, não fazer as coisas correndo, não ficar debaixo de uma agenda apertada, louca. É fazer as coisas com precisão. E também fazer as coisas com unção, uma graça específica. Fazer as coisas com um derramamento novo do Espírito Santo. Não é novo, é algo fresco. Algo assim, preparado para esse tempo, porque nós amamos o que Jesus ama, nós amamos a igreja. A igreja é a história de amor mais linda que a Bíblia nos apresenta. Então diz o texto, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dado a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar das trombetas de Deus, o próprio Senhor descerá, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim nós estaremos com o Senhor para sempre. E o texto diz, console uns aos outros com essas palavras. Console uns aos outros com essa palavra. Pai, obrigado por Tua palavra nessa noite.
Obrigado por nos edificar através da Tua palavra. Obrigado por resgatar, Deus, a essência da igreja do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Oh Deus, nos dê graça para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, para aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado, mas não segundo o nosso entendimento, mas segundo a Tua palavra, os Teus valores, os Teus princípios, Pai. Deus, eu Te honro nessa noite, eu Te louvo nessa noite, porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos igreja, Senhor. Igreja do Senhor vivo, a coluna do Senhor neste mundo, Senhor. Aquela que gera os filhos da próxima geração até o Senhor voltar. Senhor, guarda-nos, protege-nos como igreja. Abençoa todo o trabalho que é feito em nossas mãos. Senhor, não permite que o diabo tire ninguém, Senhor. Que as mentes não fiquem divididas, mas a gente ame aquilo que o Senhor ama, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, Deus, com uma semana cheia de vitória, com a Tua presença, vivendo os princípios e os valores da Tua palavra na nossa vida. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua semana.